Olá, meus queridos e queridas. Espero que todos estejam em paz nessa terça-feira, tá certo? Dia 14 de abril de 2020. Dia 13 de janeiro, a Datafolha liberou uma pesquisa dando conta da quantidade, do percentual de cristãos no Brasil. E, para surpresa de muitos, nós temos um país, em sua ampla maioria, de cristãos. 50% de católicos e mais 31% de evangélicos. Ou seja, nós temos um total da população brasileira de 81% de cristãos. E aí nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: por que o Brasil não é um país melhor de se viver? Se nós temos tantos cristãos assim, num país que é tão grande e tão populoso, por que que o Brasil não é um lugar melhor de se viver no âmbito das relações sociais, das relações humanas? Nós vemos, por exemplo, na política, nós temos uma dita bancada evangélica que é enorme. No mundo dos negócios, nós temos inúmeros empresários que se dizem cristãos. E o que nós vemos é que na política nós não temos tão amplamente vista uma ética cristã. Que no mundo dos negócios o mesmo acontece, as pessoas não são, na maioria das vezes, tratadas como pessoas. Então, por que que a religião não consegue fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, mas se a gente olhar para os evangelhos, lá nos dias de Jesus, por exemplo, a situação já era bem parecida. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, há um trecho, há uma porção desse capítulo, onde nós vemos Jesus proferir diversos ais. E esses ais eram diversas sentenças que foram declaradas por Jesus contra os religiosos dos seus dias. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 13, nós vamos ler que Jesus olha para os religiosos do seu tempo e ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, porque vocês são hipócritas, porque vocês impedem as pessoas de chegar e de encontrar o reino de Deus. Que palavra dura para um religioso, que palavra dura para a religião, que deveria ter como seu maior objetivo fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. Então, nós vemos que quem executou a morte de Jesus foram os romanos, mas quem arquitetou todo o plano, quem organizou tudo para que a morte de Jesus se tornasse uma realidade, para que Jesus fosse, enfim, executado sumariamente, num julgamento injusto, sem provas, apenas com provas circunstanciais, nós percebemos que quem fez tudo isso foram os religiosos. Quem organizou e arquitetou todo esse plano foram os religiosos. Fica então a pergunta para nós: por que a religião não consegue transformar a vida das pessoas? Não consegue deixar a vida das pessoas, ou não consegue transformar o coração das pessoas de maneira que elas sejam pessoas melhores? Por que isso acontece? De maneira objetiva, até porque o nosso tempo aqui é curtinho, é apenas para instigar a nossa reflexão, eu queria dizer duas coisas apenas. A primeira delas é que tudo isso acontece porque a religião perdeu de vista o seu papel. A religião, lá entre os séculos 3 e 4 da era cristã, ela chegou ao poder, ela se uniu ao Estado. E quando isso aconteceu, quando a religião se institucionalizou, quando a religião chegou ao poder, quando ela adquiriu influência, quando ela adquiriu riquezas, quando ela adquiriu toda a sua hierarquia, internamente ela se institucionalizou e foi dotada de uma hierarquização que não privilegiava a revelação de Deus aos seres humanos, às pessoas. Dessa forma, a religião perdeu de vista o seu grande papel, que era o de, como Jesus disse aos religiosos: vocês não deixam as pessoas chegar ao reino de Deus. A religião, quando ela perde de vista o seu papel, ela começa a criar leis, ela começa a criar normas que se tornam mais importantes do que o próprio evangelho. Que coisa terrível, não é verdade?
E aí, dessa maneira, a gente vê uma religião tão dogmatizada, tão enrijecida, de maneira que suas leis, suas normas, suas doutrinas são mais importantes do que o próprio evangelho, e dessa maneira a religião ela acaba impedindo as pessoas de ver quem Deus é, de se aproximar de Jesus. Essa é uma realidade. E exatamente por causa disso vem a segunda situação que eu queria falar com vocês nesse momento, nesse dia, é que a religião não apenas perdeu de vista o seu papel, mas quando isso aconteceu, a religião deixou de potencializar a vida humana. E esse foi um erro também terrível, porque no decorrer da história, as pessoas, por conta dessa religião, elas começaram a ser segregadas, começaram a ser separadas, a ser rotuladas como aqueles que são e aqueles que não são, os que são santos, os que não são santos, os que merecem entrar no reino de Deus, os que não merecem entrar no reino de Deus, os que vão para o céu e os que não vão para o céu. E dessa maneira a religião ao longo dos últimos séculos ela tem segregado, ela tem separado as pessoas e portanto ela esqueceu de que fazia parte da sua essência potencializar a vida humana. A religião deveria ter abraçado as pessoas, deveria ter acolhido as pessoas para potencializar suas vidas, suas virtudes, para que cada vez mais as pessoas, ao chegar na religião cristã, elas pudessem se tornar pessoas melhores. Eu quero encerrar essa pequena reflexão e espero que você compartilhe com seus amigos, com sua família, nossa comunidade de fé Bethesda no Vila das Flores. Compartilhe aí com seus familiares e amigos. Eu só queria concluir esse momento e dizer o seguinte: seja religioso, porque isso não é ruim, não é de todo ruim. Mas mais que religioso, olhe para Jesus e imite as atitudes do coração de Jesus, tá bom? Faça isso e a sua vida será cheia da presença maravilhosa de Deus, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração, fiquem na paz de Jesus.